Comer fruta engorda? Quais as frutas que têm menos calorias? Quais são as melhores frutas para comer? Se você estiver querendo emagrecer, seja muito bem-vinda, mulher. Aqui é o Nutrir Descomplicando. Na nossa série de conteúdos Ajuda ou Atrapalha. Nessa série de conteúdos Ajuda ou Atrapalha, eu explico para vocês, eu ensino vocês mulheres que querem emagrecer 10 quilos ou mais, às vezes um pouco menos, mas que se sentem ansiosas com a comida, descontam na comida, comem mesmo sem ter fome ou até a barriga doer. Na série Ajuda ou Atrapalha, eu explico para vocês detalhes importantes de coisas fundamentais que vocês precisam saber para conseguir emagrecer tudo que vocês quiserem emagrecer e se livrarem da ansiedade, dessa ansiedade na hora de comer. E para quem não me conhece, eu sou a Gladys, sou nutricionista e o nosso tema de hoje são as frutas. As frutas, mulher, elas ajudam ou elas atrapalham o emagrecimento? Você já ouviu falar alguma vez que fruta engorda? Ou você já evitou de comer fruta porque você ficou com medo de engordar comendo fruta? Pois então, uma das coisas que faz a grande maioria, e é a grande maioria mesmo, gente, eu não sabia que era tanto, não, mas eu venho recebendo muitas mulheres me falando isso, né? Desse medo de comer a fruta. E sabe o que elas me falam? Ai, Gladys, eu tô evitando de comer fruta por causa da frutose. E aí, realmente, se fala muito nas redes sociais, se discursa muito em cima da frutose, né? Se mete a ficha em cima da frutose, dizendo que a frutose faz mal, que a frutose engorda, que a frutose isso, que a frutose aquilo, e se a fruta tem frutose, então tem que evitar a fruta, porque daí a gente não vai engordar. Mas aí eu preciso ajudar vocês a esclarecer algumas coisas sobre a frutose. De fato, a fruta tem frutose, praticamente todas elas, tá? A não ser o abacate, que é uma fruta que vai ter muito mais gordura que carboidrato. Frutose é o açúcar, um dos açúcares das frutas, tá? Mas existe um outro tipo de frutose também, que é a frutose que é utilizada pela indústria de alimentos no formato de xarope de milho, na grande maioria das vezes, que se usa para adoçar alimentos, adoçar bebidas. Então, onde que tem esse xarope de milho, essa frutose da indústria? Vai ter no refrigerante, vai ter nos bolos que a gente compra pronto, nas bolachas, nos wafers, nas gominhas. Tudo que a gente compra pronto na indústria que for doce vai conter algum teor de frutose, tá? Os ultraprocessados, na sua grande maioria, contêm frutose. E aí a fruta vai ter a frutose natural, a frutose orgânica. Então, o que acontece, tá? Quando a gente consome essa frutose, ela vai ser, tá? Nosso organismo vai metabolizar esse açúcar da fruta e ela vai ser metabolizada até que ela chegue numa molécula de glicose, tá? E essa glicose, as nossas células, ela vai utilizar para gerar energia, enfim, para dar conta das nossas demandas diárias. Mas quando sobra glicose, o nosso organismo não tem muito o que fazer com aquilo ali e acaba fazendo um acúmulo, uma reserva em forma de triglicérides, que vai virar, que vai ser armazenado nos nossos adipócitos. O que são os adipócitos? As moléculas de gordura. Ah, Gladys, então frutose engorda? Essa história tá certa? Não, gente, não tá. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Lembra que eu falei que tem a frutose das frutas e a frutose dos alimentos ultraprocessados? Pois é. Quando a gente pensa na frutose das frutas, as frutas elas oferecem um tantinho bem pequenininho de frutose. E esse pouquinho de frutose que as frutas oferecem é muito fácil do nosso organismo receber, absorver, utilizar. Dificilmente a gente vai consumir frutose demais a partir das frutas. Para isso acontecer, mulher, você teria que consumir quilos e quilos de fruta em um único dia para você consumir frutose demais a partir das frutas. Porém, é possível sim que a gente consuma frutose demais a partir dos alimentos ultraprocessados, que eu fui citando para vocês. Os refrigerantes, sabe aquelas garrafas de bebidas energéticas que estão sendo muito consumidas hoje em dia? Inclusive, tem pessoas que compram
bebida energética achando que está comprando suco de fruta, e não é, gente. Bebida energética é uma bebida altamente rica em carboidratos, em açúcares. Olha o nome, bebida energética. Tudo que fornece energia vai ser rico em açúcares, vai ser rico em carboidratos. Então, muitas pessoas acabam comprando bebida energética achando que é suco e não é. E dentro dessa bebida energética tá assim, ó, cheio de frutose industrializada. E aí, nos outros alimentos ultraprocessados que eu fui falando, como as bolachas, os biscoitos, as sobremesas, os docinhos, as gominhas, os bolos prontos, as bebidas doces prontas que a gente compra, tudo isso, sorvete, tá? Inclusive, quando a gente vai comer no verão, né? O açaí lá, que todo mundo tem comido muito açaí com o pensamento de que açaí é super saudável, açaí não tem problema nenhum, é bom comer açaí, açaí faz bem. Só que dentro daquele preparado existe xarope de milho, existe muita frutose adicionada. Às vezes algumas pessoas me falam, ah, não, mas eu como açaí, daí eu tiro a fruta para não ficar muito calórica. Gente, não é a fruta que deixa o açaí lá do verão muito calórico. Jamais! A fruta é a coisa que menos tem calorias ali, tá? E o que menos tem frutose. Então, esses alimentos adoçados com frutose, que recebem a frutose da indústria de alimentos, esses sim vão fazer a gente ter um consumo excessivo de frutose e aí a gente vai engordar por causa da frutose adicionada nos alimentos ultraprocessados. Não a frutose das frutas. Vou repetir, não a frutose das frutas nunca, jamais, tá? Então, uma coisa que me deixa muito curiosa, muito, às vezes assustada também, é que isso que eu tô falando para você, mulher, de que a frutose das frutas, ela não vai engordar você, e ao longo aqui dessa conversa eu vou trazer mais detalhes sobre isso, me deixa curiosa que há muitos anos já existem muitas publicações, muitos estudos e muitas provas disso. Muitos sites confiáveis, muitas pesquisas seguras comprovando e falando: fruta não engorda, frutose das frutas, frutose natural, orgânica, não faz mal. Mas ainda existe um medo gigante nas mulheres que eu atendo no consultório, no programa de emagrecimento, existe ainda esse medo em relação às frutas, por causa da frutose. E por quê, gente? Por que existe esse medo? Porque a mídia tá assustando vocês, a mídia fica jogando um monte de notícia bombástica que assusta a gente sobre a alimentação. Um dia é a frutose, outro dia é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. E sabe o que isso gera? Essas notícias assim, essas informações soltas, elas geram desespero na gente. Elas geram desespero em você, mulher que está procurando emagrecer. E aí você fica sem saber o que fazer, você fica completamente perdida, fica com medo de comer fruta, mas ao mesmo tempo bebe o álcool, bota lá, faz aquela bebida bem legal, aquele drink bem saboroso no final de semana. Você tem medo de comer fruta, mas você desconta no doce. Então você fica num desespero interno, sem saber para onde ir, porque, poxa, não posso comer fruta porque fruta engorda, porque tem frutose, porque tem aquilo, o que eu faço? Né? E aí a gente fica desesperado, a gente fica com medo de comer fruta. E aí, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Já me falaram para não comer uva durante uma dieta de emagrecimento. Não, gente. Pode comer uva sim, pode comer qualquer fruta. Inclusive, pessoas diabéticas podem e devem comer todas as frutas e vocês vão entender por quê. Acho que uma coisa que a maioria assim, das mulheres já sabem que faz a gente engordar é o fato da gente consumir mais calorias do que as calorias que a gente gasta, tá? Quando a gente consome mais calorias do que as calorias que a gente gasta de uma forma geral, a gente fica com o nosso corpo inchado, a gente fica com o corpo inflamado, às vezes dependendo de onde vieram essas calorias.
E as frutas, assim como todos os outros alimentos, sim, elas também contêm calorias, tá? Agora, o que muitas mulheres não sabem ou não se preocupam, tá? Ou não entendem, na verdade é isso, é que as calorias das frutas, elas são bem baixinhas. Então, muitas vezes, você tá aí querendo, buscando um emagrecimento, tentando fazer algo que funcione na sua vida de uma vez por todas, e você fica com medo de comer a fruta, que é barato, que é fácil de consumir, que é prático. Às vezes a gente fala, nossa, eu como a bolacha porque é prática. A banana é tão prática quanto a bolacha, a maçã tão prática também, né? E a gente deixa de consumir um alimento que é muito baixo em calorias por medo da frutose, porque a gente recebeu essas informações absurdas. O que vai acontecer? Algumas frutas, elas vão ter um pouquinho, sim, de mais frutose e mais carboidrato do que outras. A uva tem um pouco mais de carboidrato do que outras frutas? Sim, mas a diferença em calorias vai ser pequena. A manga vai ter um pouco mais de carboidrato, a maçã? Sim, vai. Mas eu duvido alguém conseguir sentar e comer uma manga inteira, uma banana inteira e um cacho de uva inteiro. Não consegue. Por quê? Porque, deixa eu explicar uma coisa fundamental sobre as frutas para vocês, e depois disso que eu falar, eu acho que esse medo de fruta e esse receio de que a fruta vai engordar, porque tem frutose, ele vai desaparecer, tá? As frutas, elas fazem parte de um grupo de alimentos chamado de alimentos reguladores. Por quê? Porque as frutas, elas são ricas em vitaminas, em minerais, em fibras, em enzimas digestivas e compostos bioativos, gente. E isso, tá? Esses compostos bioativos, eles são encontrados em grande quantidade, em maior proporção nas frutas e nas verduras. O que isso tudo faz, tá? Pela gente. O que essas vitaminas, esses minerais, essas enzimas, esses compostos bioativos, eles vão fazer com a gente? Tudo isso, mulher, são nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios, desintoxicantes, anticancerígenos. Então, olha só, tudo isso vai regular o teu intestino, vai fazer uma recuperação dos danos causados nas suas células por causa da poluição, por causa do estresse, por causa da má alimentação, por causa de alguma doença crônica ou aguda pela qual você possa estar passando. Vai melhorar a hidratação da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, vai trazer mais disposição, sabe? Quando a gente está cansada, as frutas vão fazer isso. Vai melhorar a tua imunidade e a atividade hormonal. Quantas vezes você se pegou dizendo, não emagreço porque o meu metabolismo é lento, não emagreço porque a minha tireoide não funciona bem. Sabe o que regula isso? As frutas. E você muitas vezes está deixando de consumir as frutas porque você está com medo da frutose, que não existe numa quantidade significativamente grande para causar danos, não nas frutas. Nos alimentos ultraprocessados, industrializados, sim, mas não na fruta. Então, às vezes você deixa de comer uma fruta e você vai tomar um suplemento para repor vitaminas e minerais que vai ter muito mais frutose em formato de xarope de milho ou de outras formas adicionado do que na própria fruta. Olha que louco isso! Mas o que é? É esse monte de informação que a gente recebe por aí. E, gente, ou melhor, desinformação. E não se apeguem. Tem profissional da saúde também que vai falar para você isso. Como a Andréia, né? A Andréia acabou de citar aqui pra gente. Já me disseram que eu tinha que parar de comer uva se eu quisesse emagrecer? Não! Que absurdo! E os compostos fenólicos da uva? Aí, o que dizem lá na TV? Toma vinho porque tem flavonoides que vai fazer você viver mais, que vai melhorar a saúde do coração. Aí, ao mesmo tempo que manda a gente beber vinho, manda a gente não comer uva. Na uva tem muito mais desses compostos do que no vinho. E não tem o álcool. Então, são coisas até um pouco absurdas muitas vezes e eu não consigo entender esse monte de notícia alarmante sobre as frutas. Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes,
você fica pesquisando chá para acelerar metabolismo, comprando suplementos caros, termogênicos caros, você não vai ter resultado nenhum com isso, quando na verdade, se você comesse fruta, você estaria acelerando ainda mais o seu metabolismo. Por quê? Porque as frutas, elas conseguem acelerar o metabolismo de uma mulher que está procurando emagrecer por vários motivos. Um deles eu já falei, vai regular a nossa produção hormonal. Também vai ativar o nosso trabalho digestivo, trabalho do estômago, trabalho do intestino, vai melhorar a absorção do que tem que melhorar, isso vai desinflamar, e um corpo desinflamado tem um metabolismo um pouco mais acelerado. Então, quando a gente consome frutas, a gente vai estar estimulando o nosso organismo a fazer o trabalho que ele foi programado para fazer. Quando a gente toma um suplemento, isso não vai acontecer. Entende isso? É como um carro com uma gasolina ruim e uma gasolina boa. Quando a gente não come a fruta, é o carro com a gasolina ruim. O que acontece com o carro quando a gente põe uma gasolina ruim? Ele até anda. Ele anda, mas ele trava, ele afoga, ele desliga, não é assim? Depois estraga uma vela, estraga outra coisa lá, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer manutenção e o gasto acaba sendo gigante. Quando a gente põe isso é o nosso corpo sem comer fruta, tá? Tomando um monte de suplemento, um monte de coisa cara, fazendo desafio de detox disso, detox daquilo, a gente come umas coisas que a gente nem sabe de onde vem. E, gente, eu sei disso porque eu já fiz, tá? Eu já passei por tudo isso. Não tô falando aqui, eu acho que não. Eu estudo e eu já passei por isso também. E quando a gente consome as frutas, o nosso corpo funciona como um carro que tá com a melhor gasolina que tem no posto. Ele liga fácil, limpa todos os canos que tem que limpar, ele anda, ele não afoga, ele não faz barulho, ele não faz fumaça. Então, quando a gente come fruta, além de todos os benefícios da nossa saúde, a gente ainda vai ter o nosso metabolismo acelerado. E é aqui que eu queria chegar, gente. Você deixa de comer fruta por medo de engordar, e na verdade, se você comer fruta, vai ser mais fácil de você emagrecer. Porque além disso, de acelerar o metabolismo, regular a produção hormonal, ser antioxidante, anti-inflamatório, você ainda vai ter mais saciedade, o seu corpo vai estar mais nutrido. E um corpo melhor nutrido, ele também reduz aquela sensação de dependência de comer, aquela sensação de descontrole com a comida. Muitas vezes a gente se descontrola, a gente vê uma bolacha e tem que comer, vê um bolo e tem que comer, ou começa a comer e não para, porque o nosso corpo está desnutrido. E é possível, sim, nós estarmos 10, 15, 20 quilos acima do peso e desnutridos ao mesmo tempo. Porque tamanho, peso não significa saúde, tá? Isso a gente também é importante da gente saber. Gladys, mas e o agrotóxico das frutas? Fruta tá cheia de agrotóxico, não existe mais uma fruta que não tem agrotóxico, e o orgânico não tem como comprar, o orgânico tá muito caro. Gente, sim, as frutas, elas são produzidas e elas recebem agrotóxicos para evitar perdas grandes, né, dos produtores. Agora, uma coisa que muitas pessoas não sabem e se apegam muito na desinformação, tá? O agrotóxico, às vezes, ele é necessário justamente para conseguir produzir essa fruta. E muitos agrotóxicos, quando o produtor ele respeita o tempo de aplicação, o tempo de colheita, esse agrotóxico, quando a fruta chega na nossa casa, esse agrotóxico ele não existe mais. Quando o produtor não respeita o tempo de aplicação e de colher a fruta para chegar na nossa casa, aí essa fruta ela vai ter ainda assim algum resquício, algum vestígio de agrotóxico. Porém, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Lembra que eu falei há pouco que as frutas, elas contêm fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos que vão ser antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno, tá? Tudo isso ainda supera esse resquício de agrotóxico. Então, o agrotóxico, ele é um agressor da nossa saúde? É. Porém, todos os benefícios do consumo da fruta anula isso. Agora, se você se entope de ultraprocessado, se você come um monte de alimento baixo em nutrientes e você não come a fruta,
O que é que vai combater os malefícios que essa alimentação ultraprocessada que você está consumindo vai trazer para o seu organismo? Nada. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido isso para vocês? Boa tarde, de Campo Grande, olha só, MS, Mato Grosso. Ai, gente, eu não conheço. Pode me falar, por favor, tá? Que eu sou péssima com siglas, mas acho que é, né? Então, gente, os benefícios nutricionais das frutas, elas superam infinitamente todos esses resquícios de agrotóxicos. E aí tem outra pergunta que surge muito. Mas e o suco da fruta, Gladys? Não tem muita frutose e daí não vai fazer mal o excesso de frutose quando eu faço um suco? Ah, vou fazer um suco de laranja lá, espremo 3 laranjas para fazer um suco. Daí não é demais? Aí não vai ser muita frutose e aí eu não vou engordar? Não, gente, não. E assim, ó, a gente pode fazer um suco com 2 laranjas. Mato Grosso do Sul, bem-vinda, Carmen. Prazer te receber aqui. Coisa boa tá chegando tão longe, viu? Muito feliz. Então, o suco, tá? Não vai ter um excesso de. Claro que vai ser muito melhor a gente descascar a laranja, consumir a laranja com o bagaço, porque esse bagaço contém muitas fibras. Essa fibra ela vai fazer toda essa frutose ser liberada devagarinho e isso evita o acúmulo de triglicerídeos e, consequentemente, de gordura. Agora, não faz mal nenhum a gente fazer um suco de fruta. E outra, vamos imaginar que eu vou fazer um suco de abacaxi. Eu pego lá o abacaxi, descasco, fatio, ponho no liquidificador com água, bato e bebo. Pronto, é a mesma coisa que eu consumir a fruta. O que a gente vai precisar sempre ter atenção, gente. O excesso de tudo. Porque aí, outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Tem pessoas que me dizem assim, Gladys, eu acho que é a fruta que me engorda. Por quê? Eu como 2 bananas, quando eu vou comer laranja, são 2 laranjas. Quando eu vou comer mamão, não é uma fatia, é um prato muito grande, cheio. Então, esse tantão de fruta que eu como, isso sim tá me engordando, né? Não! O que te engorda não é comer 2 bananas, 2 laranjas, um prato grande de mamão. O que está engordando você é esse padrão de comer muito. Isso engorda. Porque se você sente a necessidade de comer em dobro as frutas, por exemplo, 2 bananas ou 2 laranjas, ou um pedação grande de melancia, ou 2, 3 cachos de uva, com certeza esse padrão de comer bastante, ele se repete em outras coisas, com outras comidas, tá? Como, por exemplo, na repetição do prato do almoço, na pizza, no pastel, na sobremesa, quando você vai lá no restaurante, é aquele prato grande, é o livre, não vai ser o quilo. Então, esse padrão, sim, faz você engordar. Manda um abraço para minha filha Beatriz Matos. Beatriz Matos, um beijo e um abraço para você. Bem-vinda por aqui também, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Fiquem à vontade, tá? Para fazer as perguntas de vocês. Então, tá fazendo sentido para você isso, gente? Olha só. Porque isso da gente precisar do comer muito, se eu preciso comer 2 bananas, se eu preciso comer 2 laranjas, se eu preciso repetir o prato de comida, se eu preciso comer várias fatias de pizza, isso tudo está mostrando que existe um padrão ansioso por comer. Por comer o quê? Qualquer coisa. Qualquer comida. A fruta, a pizza, o lanche, a lasanha, o macarrão, o pastel, tudo, o bolo. Não é só pela fruta, entendem? Então, mesmo se você comer 2 bananas, das mais calóricas que existe, você vai estar consumindo mais ou menos 200 calorias. Não é muito. Enquanto que uma fatia de pizza, ela vai ter 350. E comer 3, 4, 5 fatias de pizza é muito fácil. Se a gente come 2 tirinhas lá do chocolate, né, 6 quadradinhos, a gente vai estar consumindo mais ou menos 250 calorias. Então, tá vendo como o consumo das frutas, mesmo dobrado, ele não causa um impacto de calorias tão grande assim?
E eu falei para vocês no início dessa conversa que o que faz a gente ganhar peso são as calorias, mas olha só que interessante, mesmo a banana, que é uma das frutas que mais causa medo, se a gente comer duas, a gente vai estar comendo mais ou menos consumindo 200 calorias. Um pote de sorvete que a gente come facinho, 2 bolas, 3 bolas de sorvete, vão passar e muito de 300, 350 calorias. Um copão de açaí, 500, 600 calorias, se você não colocar leite em pó, granola e todos os complementos que tem. Então, olha só, gente, o quanto as frutas elas são inofensivas no nosso dia a dia. A Carmen falou: eu sou bariátrica e para mim comer fruta é difícil. Agora descobri que eu assando a pera e a maçã ou abacaxi facilitou para comer. Por que é difícil para você, Carmen, comer a fruta se não for dessa maneira? Você não consegue digerir bem? Tem alguma questão nesse sentido? Me explica um pouquinho, tá? Que daí talvez eu consiga te ajudar. Então, mulher, o que eu quero, que recado que eu quero trazer com isso tudo? Enquanto na sua cabeça existir esse medo de comer frutas, você vai continuar engordando ou você não vai emagrecer. Por quê? Porque você vai deixar de comer frutas e você não vai organizar o restante da alimentação. Isso é fato. E bem honestamente, mulher, uma coisa que afasta muito as mulheres de comer frutas também é o fato de achar que tem que ter toda semana uma enorme variedade de fruta em casa. E não precisa. Escolhe 3 para ter por semana. Por exemplo, o que eu faço aqui em casa? Aqui em casa eu tenho frutas que eu sempre tenho. Banana é básico, maçã é básico e mamão é básico. Isso eu sempre tenho em casa. O que eu faço quando eu quero variar? Eu compro lá minha banana, minha maçã, e ao invés de comprar o mamão, eu compro o melão. Depois, na outra semana, banana, maçã, abacaxi. Banana, maçã, melão. Aí depende das épocas, né? Se é época de laranja, banana, maçã, laranja. Banana, maçã, uva. Banana, maçã, morango. Ou banana, morango e mamão. Então, vai variando. Não precisa ter todas as frutas do supermercado da fruteira na sua geladeira todas as semanas. Vai ser impossível, você não vai conseguir consumir, vai estragar, vai fora e você não compra mais. Eu gosto e eu não gosto e assada parece que fica mais gostosa. Sabe por que assada parece que fica mais gostosa? Quando você coloca uma fruta no forno, no micro-ondas, e ela passa por essa ação do calor, das ondas ali do micro-ondas, a frutose, que a gente falou há pouco, ela se destaca um pouquinho, acentua o doce dessa fruta. Aí, se você puser canela, você tem essa sensação de maior intensidade ainda da doçura da fruta. Então, faz sentido sim, tá? Só evita, claro, de colocar o açúcar ou o leite condensado, porque aí sim você vai estar adicionando muita caloria e muitos carboidratos, né? E, gente, assim, ó, uma coisa que dói no meu coração, na minha alma, quando eu escuto uma mulher falando não como fruta porque tá muito caro. Assim, gente, na hora que a gente vai comprar ali a fruta, às vezes a gente vê aquele númerozinho que a gente vai pagar, e a gente olhando só para aquele númerozinho, dá a sensação de que tá caro, tá? Não, realmente não tá assim a preço de banana, porque o preço de banana também tá um pouquinho mais caro. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de ver isso, porque olha só, vamos pensar comigo, 1 quilo de banana, aqui na região onde eu moro, mais ou menos, tá? 1 quilo de banana, umas 12 bananas, vai sair de 12 a 15 reais. Se eu pego aquele cacho de banana e vejo aqueles 15 reais, na hora eu posso tomar um susto e pensar, nossa, 15 reais essas bananas, mas são 12 bananas. Se eu como uma por dia, eu tenho banana por 12 dias. Ou, se eu como uma e mais alguém da minha família vai comer, a gente tem banana, por exemplo, para a semana inteira. Eu paguei ali 13, 15 reais. 1 quilo de maçã, que hoje sim tá com um valor mais altinho. Mas em média, 7, 8 maçãs, sei lá, 12 reais. E eu tenho para a semana toda, para mim e para minha família, sabe? O mamão, que eu acabei de citar, né? Banana, maçã e mamão.
um quilo e meio, R$ 9. E eu tenho para a semana toda. Então, se eu for contar aqui, né? R$ 15 num quilo de banana, R$ 12 num de maçã e mais R$ 10 em um mamão grande, a gente vai ter aí 30 e poucos reais e tem fruta para a semana inteirinha para 2, 3 pessoas. Não é caro. Acontece que na hora a gente se assusta. Mas quando a gente pega aquela pizza de R$ 85 que a gente senta e come de uma vez só, a gente não acha caro. Quando a gente compra lá o lanche 2, 3 vezes por semana, que custa R$ 40, R$ 45, isso a gente não acha caro. Muitas mulheres fazem isso e não comem a fruta porque acham caro. Não. Tá havendo uma disfunção aqui das prioridades. E tá tudo bem, mas não é caro comer fruta. E a gente não precisa comer todas as frutas do supermercado na mesma semana. Não consigo comprar 3 frutas na semana, não me sobra. Compra uma e come ela de manhã e de tarde. Ah, mas vou estar repetindo. Não tem problema, vai estar comendo a fruta. Vale muito mais do que deixar de comer. Entendem? Isso que é importante, é a gente trazer isso para nossa mentalidade. Uso só o doce da fruta mesmo, sem açúcar ou mel, só o doce da fruta. Maravilha, perfeito. Tanto é que dá pra gente fazer geleia caseira utilizando só as frutas, né? Fazendo uma combinação de fruta. Porque elas liberam esse açúcar no cozimento, né? Pela ação do calor. Então, mulher, respondendo a nossa pergunta, uma das nossas perguntas principais dessa conversa. Quais frutas comer para emagrecer 10 quilos ou mais? Todas. A gente pode comer todas as frutas. Por quê? Porque fruta não é o problema. A frutose não engorda, não faz mal, muito pelo contrário. Fruta vai melhorar a produção hormonal, que vai também acelerar o metabolismo, ativar o trabalho digestivo, isso tudo faz você gastar mais calorias, se sentir mais saciada, diminuir a sua ansiedade, a sua necessidade de comer outras coisas, descontar no doce, descontar na sobremesa, descontar em outros carboidratos. E quais as melhores frutas para emagrecer? Todas. Não importa se você é diabético ou não. Se você quer emagrecer, todas as frutas elas são muitíssimo bem-vindas. E se você é ansiosa com a comida, ainda mais. Agora, fruta não substitui doce. Doce é uma coisa, fruta é outra. E aqui entra o trabalho de mente estratégica que eu ensino dentro dos meus programas, tá? E lá no consultório também. Por quê? Porque o que faz você engordar, mulher, ou emagrecer, não está no seu prato, está na sua cabeça. Prestou atenção nisso? O que faz você engordar ou emagrecer não está no seu prato, está na sua cabeça. E quando a gente fala em ativar uma mente estratégica, eu não estou falando de trabalhinho de coisinha motivacional, de foco, força e fé, de não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não. É dar condições para você ter forças o suficiente para escolher melhor os seus alimentos. E aí sim você conseguir emagrecer com prazer e sem sofrimento, porque não é necessário sofrer para emagrecer. E eu vou falar sobre isso também essa semana aqui ao vivo para vocês, tá? Isso que eu faço, compro uma de cada fruta, um legume, e assim fica até 15 dias por causa da variedade. Gasto R$ 15 por semana. Olha aí, R$ 15 por semana. Não é caro comer fruta. Você vai comprar lá uma biomassa de banana verde, vai pagar uma fortuna. Come a banana, gente. Mas a biomassa tem um amido resistente, blá, 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 blá. Tá bom, mas você vai manter a biomassa a vida inteira? Porque tudo, mulher, tudo o que você fizer para emagrecer, você precisa ter em mente que vai ter que ser para a vida toda. Tudo aquilo que você fizer para emagrecer, que tem prazo, 15 dias, 30 dias, não adianta. Você vai entrar num desafio de detox, disso, daquilo, desinflama daqui e dali. 15 dias, 10 quilos, 15 dias, 5 quilos, 15 dias, não sei o quê. Você vai fazer o tal do protocolo, 7 dias, 15 dias, vai comprar um monte de suplemento, vai gastar um monte de dinheiro, vai emagrecer, vai.
30 dias depois você não tem mais dinheiro para comprar aquilo, você não tem mais paciência para fazer aquela rotina toda chata, a vida começa a atropelar você, você não dá conta, aí o que acontece? Ganha todo o peso de novo. Aí você botou dinheiro fora, botou energia fora, não deu conta de fazer o que tinha que ser feito. Ações para emagrecer é para a vida toda. Então, para e pensa, ok, isso aqui que eu tô ouvindo dessa pessoa é algo que me parece que eu vou conseguir manter? É algo que faz sentido na minha vida? Conecta comigo? Ah, conecta. Bom, então talvez é aqui que eu deva ficar, talvez é isso aqui que eu deva começar a seguir, a estudar, a entender. Agora, gente, começou a vir com muita loucura, muita prática, muita regra. Esquece, gente. Não vai manter. A gente tem um hábito, a gente tem uma forma de funcionar. As coisas precisam, a gente precisa se esforçar para fazer o emagrecimento acontecer dentro disso e não mudar a nossa vida de ponta cabeça para seguir um protocolo, para seguir um monte de regrinha para emagrecer, porque a gente vai desistir. Eu sei, você sabe que daqui a pouco desiste, tá? Então são coisas que precisam ser sustentáveis, são coisas que precisam ser para manter de fato ao longo da vida. E o consumo de frutas é algo que vai ajudar você muito no seu processo de emagrecimento, por tudo que eu fui explicando aqui. Quem não conseguiu acompanhar esse vídeo ao vivo, aproveita para assistir gravado. E ó, tem muito conteúdo em todos os meus canais, YouTube, Facebook, Instagram. Então aproveita para assistir, mulher, porque tudo que eu falo vai colocar você em outro nível no seu projeto de emagrecimento, tá bom? Então, muito obrigada por todas vocês que estiveram aqui ao vivo, obrigada por quem estiver assistindo gravado também esse conteúdo. Deixa seu comentário, curte, envia para alguém. Quando você faz isso, essa rede aqui, ela entende que você está gostando, que o que eu estou fazendo, que o que eu estou produzindo está te ajudando. Então, ela vai te avisar, ela vai te mandar quando tiver conteúdos novos, tá? E ela vai indicar esses conteúdos para outras pessoas também. Então, eu ajudo você produzindo esses conteúdos que ajudam no emagrecimento, diminui a ansiedade ao comer, e você me ajuda curtindo, compartilhando e comentando, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até mais!